Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É aqui que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E você também entende qual o impacto delas na sua vida. Eu sou Carla Torres e hoje te convido para um programa que vai abordar diferentes projetos de pesquisa coordenados pelo nosso convidado. Ele é o professor Márcio Carlos Nawrocki. Falei certo, professor? Sobrenome, a gente fica na dúvida com nomes diferentes. Engenheiro florestal formado pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM. Ele é doutor em silvicultura, também pela UFSM, com ênfase em sementes, mudas e formação de florestas. Então, sementes, mudas e formação de florestas é a ênfase. Professor associado da área de melhoramento florestal do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da UDESC. Ele é orientador da pós-graduação em Engenharia Florestal aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, tem experiência na área de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em melhoramento florestal e produção de mudas florestais. Muito bem-vindo à UDESC FM de Lages, professor. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Carla, e bom dia também para os ouvintes. Uma satisfação vir falar sobre um pouco das nossas pesquisas, né, as pesquisas desenvolvidas nas universidades aí tão importantes para a sociedade. Enfim, durante esse tempo, nós vamos abordar melhor o que nós desenvolvemos, mas uma satisfação estar presente aqui com vocês e com todos os ouvintes. Coisa boa, professor, nós sempre retomamos esse ponto. Muitas vezes as pessoas até nem sabem que a universidade é pública. Então, perguntas sobre isto aparecem. Imagine o que vem de dúvida em relação às pesquisas feitas no CAV. Então, vamos devagar, a gente vai compartilhando aí essas descobertas com o nosso ouvinte, que de repente é um potencial estudante aqui da UDESC, não é mesmo? Com certeza, né? Como a Carla comentou, nós estamos numa universidade pública, né? Gratuita. Eu mesmo estudei, a Carla antes colocou a minha formação numa universidade pública, né? Federal de Santa Maria, para os cursos das ciências agrárias, assim como nós temos aqui, é uma ótima universidade. E nós temos, né, condições, né, de fazer pesquisa, extensão, né, e um dos melhores ensinos, né, do Brasil, né, estão não desmerecendo as outras universidades, mas as universidades públicas. E nós vamos falar de pesquisa hoje, né? Pesquisa, como falei, não desmerecendo outras universidades, mas 95% da pesquisa é desenvolvida na universidade pública, né? Então, nós estamos dentro de uma universidade que tem total condição de ter muita pesquisa. E falando um pouquinho já das ciências agrárias e florestais, as universidades foram uma das grandes responsáveis pelo que nós temos hoje, né? O Brasil é um dos principais países, tanto agrícola, né, se não é o principal, e tanto florestal também, né, por causa muito das universidades lá nos anos 60, 70, na formação dessas universidades que hoje ainda são clássicas, mas alavancaram a pesquisa e com isso desenvolveu lá nos anos 90, os anos 80, 90, 2000, alavancou o setor agropecuário como um todo, né, florestal também. Então, a importância da universidade, né, na economia, na sociedade, né, em todo o Brasil, né. No avanço de todas as áreas da vida, porque se você melhora a produção de alimentos, você melhora a vida em geral, não é mesmo? Com certeza. Além disso, o bem-estar, né, social, né, então é um alimento mais barato, né, de melhor qualidade, mais saudável, né, então está muito atrelado com a saúde de todos, né. Exato. E falando em alimentos, mas o professor que é da engenharia florestal e trabalha com melhoramento florestal está falando também, me corrija se eu estiver errada, professor, está falando também de melhoramento da vida, da base da nossa vida, que é você respirar também um ar puro, saudável, você ter uma saúde mental, porque se você tem arborização de acordo, você tem uma vida mais saudável até mentalmente, não é mesmo?
Com certeza, né? O ambiente que nós vivemos, né, ele vai atrelar diretamente, né, com a qualidade de vida, né? Então, nós precisamos melhorar, né? Até uma pequena crítica para a nossa região, mas nós temos uma arborização com déficit, né? Nós temos que avançar ainda muito e a universidade está aqui para isso, né? Para avançar nesse setor, porque, como a Carla estava dizendo, né? Só nós temos um ambiente saudável com uma arborização é muito mais interessante. Quando você vai passear, por exemplo, numa cidade que é turística, ela geralmente tem uma arborização interessante, né? Vai numa Gramado da vida, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Olha a arborização de lá, né? Então, ou outras cidades, né? Então, nós temos também que pensar e valorizar também a nossa vegetação local porque nós temos, isso faz parte da qualidade de vida, né? Isso você pensa já muito nos países mais avançados, né? Europa, por exemplo, mas no Brasil ainda nós estamos ainda aquém nessa linha, né? Sim, e nós vamos detalhar. Esse foi um tópico aqui levantado pelo professor. Nós vamos entrar ainda nessa questão da arborização com espécies nativas. Hoje tem um dos projetos relacionados a isso. Vamos lá, ó. Eu sempre abro o programa, que é o Minuto da Pesquisa, com uma ideia geral de um trabalho. Mas hoje eu apresento alguns projetos, eu trago alguns projetos que o professor coordena e na sequência nós conversamos sobre cada um deles. Fechou, professor? Certinho. Vamos lá. Então, no Laboratório de Propagação e Melhoramento Florestal, Viveiro Florestal, aqui no CAV, o professor coordena projetos como, primeiro, vamos lá, propagação e cultivo da sequoia sempervirens no sul do Brasil. Calma lá, sequoia não é um termo desconhecido por você, né? Você ouvinte aí, mas sempervirens, talvez. Hoje agora daqui a pouquinho a gente abre um pouco melhor esse termo e essa pesquisa também mais detalhada. Segundo projeto que o professor nos traz hoje aqui é a propagação de erva mate. Ah, você aí que gosta de um chimarrão, de um mate, tá? Fique ligado, nós vamos falar mais sobre isso. Luz artificial na propagação de plantas. Então, com um tempo meio sombrio, como fazem Lages, principalmente no inverno, não é? Nós temos aí a possibilidade de luz artificial. Então, professor, o que acha de nós começarmos pelo da erva mate? Claro, pode ser. Tem muita gente viciada aí no mate. Tem, né? Uma tradição, né? Gaúcha, mas de todo o sul, né? No Brasil pensa em gaúcha, mas é todo o sul, né? Que produz e consome erva mate, né? Tanto que o maior produtor de erva mate é o Paraná, não é o Rio Grande do Sul, né? Uma primeira curiosidade aí, ó. Minuto da Pesquisa já abrindo aí curiosidades para você. Por favor, professor, comente conosco aí sobre a propagação da erva mate. Como é que é essa pesquisa? Hoje, ainda a maioria da erva mate é produzida via sementes, né? Então, o produtor ou viveirista lá coleta a semente e produz a sua semente. Só que quando nós trabalhamos com semente, é um pouco diferente de quando nós trabalhamos com clonagem. A clonagem, se nós encontramos um indivíduo superior ou que tem uma característica específica, nós vamos clonar essa árvore e nós vamos ter as mesmas características. Ah, diferente de você trabalhar com a semente. Isso, as sementes nós vamos ter variabilidade, porque ela cruzou com um indivíduo que às vezes nós não sabemos quem é que é. Sim. Então, quando nós vamos clonar, nós vamos propagar vegetativamente, geralmente nós fizemos isso por estaquia, que é uma técnica simples, pegar uma estaca, né, geralmente do caule, né, e colocar para enraizar e ela vai dar as mesmas características. Seria a muda? Isso, aí nós vamos gerar a muda no final. Entendi. Da estaca vai produzir a muda, que é aquela mudinha que nós vamos plantar lá depois no campo. Então, veja bem, já conseguimos entender melhor. O professor falou em clonagem, basicamente é a nossa mudinha, bem conhecida, mudinha de cada uma das plantas aí. E então, professor, a partir dessa clonagem... A partir da clonagem, nós vamos, por exemplo, se nós temos como estava falando antes, encontrando um genótipo, um indivíduo que tenha ótimas características, por exemplo, lá pensar numa espécie frutífera, né, que produz ótimas frutas doces, né, nós encontrar esse genótipo, nós vamos propagar esse material, ela vai ter a mesma característica. Claro, a erva mate não dá
frutos comestíveis, dá os frutinhos que servem lá para a fauna, para os pássaros, para outros bichos, mas não para nós. Então nós vamos que produtos que a erva mate nos dá? Principalmente a folha. Então a folha para fazer o chimarrão, para fazer outros produtos, o chá mate, né? E além de outros produtos que depois nós vamos comentar. Então se nós encontrarmos um material genético com essas características ditas superiores, ou que nós buscamos, nós conseguimos depois clonar, e esse material vai ter a mesma característica da planta matriz, ou seja, toda ela vai produzir mais, ou toda ela vai ter essa mesma característica. Certo. O que eu vi aqui que no projeto você descreve entre os, digamos assim, os produtos ou os, eu não sei o nome que vocês dão, a cafeína, por exemplo. Componentes. É um componente, exatamente. O componente, a cafeína, tem a teobromina também. O que é a teobromina, professor, que consta nesse projeto? A erva mate tem muitos benefícios por causa de muitos compostos dentro dela, né? Teobromina seria Sim. Cafeína, né? Que é clássica, né? Muita gente não pode tomar mate no final da tarde ou de noite, porque depois não vai dormir em função da cafeína, né? Então, Sim. Enfim, é só diversos produtos que nós temos nela. A teobromina é um produto em específico que chama a atenção porque é o principal componente que tem no cacau, né? Quando nós comemos chocolate, nós estamos comendo teobromina, que nos dá aquela sensação de prazer quando come chocolate, então, que está no cacau. Tanto que o nome científico do cacau é teobroma, porque é uma das espécies que mais tem teobromina. Então, é um componente que vai te dar a felicidade, por exemplo, vai te fazer ligações lá que tu vai ficar feliz. Então, a erva mate também tem teobromina. Então, nós tem projetos aí, tem clones aí que não projetos nossos, mas de outros pesquisadores que encontraram clones com 3 vezes mais teobromina do que o normal. Então, tu tomando mate, tu ficaria mais feliz, né, por causa do teobromo. Essas que vocês estão explorando agora, elas não têm tão alto teor de teobromina, é isso? Nós ainda não fizemos essas análises. Tem muitas... A Embrapa Florestas é a instituição que mais está avançada assim, com as pesquisas com erva mate. Então, e aí tem laboratórios da URGS, né, em Porto Alegre, que fazem toda essa extração. Nós estamos ainda com um protocolo, né, de testar os materiais da nossa região, mas nós não chegamos ainda a fazer essa análise química para ver quais. Ainda nós estamos no protocolo, porque nós estamos numa região que é uma região fria e tem propriedades e características diferentes da erva mate que tem mais no norte de Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Quais são essas características e o que diferencia, então, essas espécies daqui dessas outras regiões? O frio, né? Nós estamos numa região fria, por exemplo, que isso às vezes muda os compostos, né? Até essa teobromina às vezes pode ser até maior, né, do que nas outras regiões. A cafeína pode ter um nível diferente, então e o crescimento da erva mate também é menor aqui por causa do frio, mas isso também pode levar, o ambiente pode interferir nas características químicas, da erva. Olha só, e em que fase essa pesquisa está, professor? Vocês já conseguiram desenvolver uma planta que reage melhor, interage melhor com o ambiente, mais frio? Como é que... Que a erva mate, eu falei mais no início, né, que ela ainda é muito propagada por semente. Por que por semente? Porque trabalhar com estaquia e clonagem é difícil. Até uns anos atrás se dizia que era quase impossível. Sim. Então, nos últimos anos, está se testando técnicas. Como que nós vamos clonar? Então, que estrutura precisa, precisa um hormônio para enraizamento, de que parte da planta que nós vamos pegar essas estacas, porque a primeira dificuldade está em como clonar, para depois nós avançarmos para essas características mais específicas. Então, nós estamos ainda mais na fase de encontrar uma metodologia de como clonar esses indivíduos, que ainda continua sendo um desafio, por exemplo, de outras instituições também que trabalham com erva mate. Vocês, a UDESC aqui é uma das poucas que está pesquisando sobre estaquia ou não? Não. A estaquia da erva mate já é trabalhada em muitas universidades e instituições aqui do sul do Brasil, onde ela é nativa, né? Certo. E outra coisa que me chamou a atenção é um dado que muitas vezes a gente ouve falar, um produto novo
mas que produto é esse de erva mate? Nós temos muita produção aí na indústria farmacêutica, mas não necessariamente medicamentos feitos de erva mate. Que produtos são esses, professor? Nós temos produtos, ainda faltam estudos, né? Por isso a importância desses trabalhos multidisciplinares. Eu falei antes, tem trabalhos da Embrapa, porque um trabalho colabora com o outro. Né? Então, eu faço uma pesquisa às vezes meio básica aqui, mas tem alguém que vai usar a minha pesquisa porque está um pouquinho mais avançado e buscando essas características. Então, ainda nós não temos medicamentos registrados com a erva mate, né? Mas nós sabemos popularmente que a erva mate tem muitos benefícios, né? Isso é histórico, né? Os povos originários, né, do sul do Brasil já consumiam a erva mate em diferentes formas há milhares de anos, né? Então, se sabe que ela tem muitos benefícios. Ainda ela é muito usada popularmente, né? Se acha ela para inúmeros benefícios, mas hoje a linha que se trabalha muito da erva mate é encontrar esses benefícios para medicamentos. Ela já tem muito uso na indústria de cosméticos, por exemplo, né, de cremes e outros produtos, né, mais para beleza, né, Natura até tem alguns produtos com a erva mate, mas a questão de medicamentos acho que tem muito que avançar ainda e vários quem trabalha com essa linha tá buscando, né, encontrar. Daqui a pouco então remédios aí à base de erva mate. Isso. Professor, o tempo voa, vamos avançando aqui nesse nosso programa. Tem mais 2 projetos muito interessantes. Eu pensei aqui na sequoia. Vamos falar de sequoia? Vamos falar de sequoia. Olha só, propagação e cultivo de sequoia sempervirens no sul do Brasil. Antes aqui das gravações, nós estávamos comentando, o professor falou aí sobre a vida de uma sequoia, milhares de anos. Professor, conta pra gente sobre essa pesquisa. Perguntou se nós éramos das poucas universidades que trabalhavam com erva mate. Erva mate não, mas sequoias a única, com certeza, do Brasil, uma das poucas do mundo, né? Por que a sequoia, né? Vou começar por que da sequoia, né? Por que desse projeto, né? A sequoia é uma das espécies aí mais conhecidas do mundo, né? Não que ela é a mais alta, né? Porque tem um eucaliptus lá na Austrália que chega a 120 metros de altura que passa a sequoia. Mas a sequoia, na média das árvores, ela é a mais alta do mundo. Então passa de 100 metros tranquilamente. Para ter uma ideia, a mais larga, por exemplo, do mundo, é uma sequoia que tem 9 metros de diâmetro. 9 metros de diâmetro e mais de 100 metros de altura. Isso convertendo em volume, para quem sabe matemática lá, vai dar mais de 700 metros cúbicos, né? Ou seja, quase 2 hectares de pinos em uma árvore só. De tanto que ela é gigante, essas árvores de sequoia. Então, primeiro nós começamos a pensar na sequoia. Nós temos alguns indivíduos não em Lages, mas na nossa região, no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, em alguns parques, porque lá nos anos 70 foi feito um programa dos Estados Unidos de disseminar a sequoia em algumas partes do mundo. Hoje ela é uma espécie ameaçada de extinção. Com essas mudanças climáticas, ela está desaparecendo dos Estados Unidos. Só nos últimos anos já foi perdido 30% dos indivíduos em incêndios muito fortes, né, na região da Califórnia, onde ela é nativa. Então, lá nos anos 70 já foi feito esse programa. Então, o que nós fizemos? Nós percebemos que nessas áreas em que nós conhecíamos já, ela se desenvolvia muito bem. Então, mas por que nós não podemos, quem sabe, testar ela, né, numa escala um pouco maior e testar em diferentes áreas no sul do Brasil para ver como é que ela se desenvolve? Então, foi mais ou menos essa a nossa ideia. É claro que nós não vamos esperar. Quando se pensa em sequoia, se pensa lá em 1.000, 2.000 anos, que é o tempo que ela tem lá na região nativa dos Estados Unidos, lá na região da Califórnia. Mas aqui nós queremos um ciclo comum do pinus, né, de 25, 30, 35 anos no máximo. Né? Então, nas áreas em que nós resgatamos esse material, que nós também clonamos esse material, como eu falei antes da erva mate, árvores com 40 anos já tinham árvores de 1 metro de diâmetro. Então, árvores que crescem muito, que mostram potencial. Foi aí que nós começamos a ideia de, quem sabe, vamos começar a testar sequoia aqui na região. Eu pensei onde plantar, porque
A gente vê muito o problema da arborização na cidade. Essa raiz invasiva, quebrando calçada. Onde é que essas sequoias teriam um reduto, um lugar para viverem bem? Ela é conhecida muito na arborização, né? Tanto que ela existe em algumas praças, né? Em alguns municípios do Paraná, né? Em alguns parques, mas a nossa ideia da sequoia com esse projeto é que ela seja comercial, né? Que ela fosse plantada como um pinus ou como um eucalipto. O pinus aqui na nossa região é mais conhecido, então a nossa ideia da sequoia é mais nessa linha, que ela seja madeireira, né? Não substituir porque isso não existe, mas uma nova espécie para complementar, por exemplo, o pinus. Uma sequoia tem uma madeira muito melhor, né? Mais valorizada, resistente a pragas, né? Não é atacada por cupim, é a madeira vermelha, né? Tanto que é chamada de redwood, né? Mundialmente com esse nome, porque é uma madeira vermelha, leve e fácil de trabalhar. Então, a nossa ideia é que ela seja plantada mesmo com fim comercial. Então, nós teremos, quem sabe daqui a pouco, móveis, por exemplo? Podemos ter, com certeza, móveis ou aberturas ou uma casa de madeira de sequoia. Essa é a nossa ideia. Que interessante. E ela se assemelha, para quem, por exemplo, está pensando em construção, ela se assemelha a que madeira? O senhor falou em madeira vermelha? Ela a característica física da madeira é parecida com a araucária, que já é uma ótima madeira, só que é mais avermelhada, com características de resistência natural melhor que a araucária. Que interessante. Agora eu pensei aqui no tempo que leva, você falou em 40 anos para ter um diâmetro de 1 metro. Ela talvez então tenha um desenvolvimento muito proporcionalmente mais rápido, é isso? Não dá para competir ainda com pinos, né? Porque um pinus e eucalipto, eles foram implantados nos anos 60 no Brasil, e aí já tem, eu como professor de melhoramento, né, ela já teve um melhoramento, já tá lá, pino já tá na 3ª geração, eucalipto inúmeras gerações, e na sequoia nós estamos na 1ª, ainda estamos testando. Mas o pinus começou aqui no Brasil produzindo 20, hoje produz 40, o eucalipto metros cúbicos por hectare. O eucalipto começou com 12, hoje nós estamos, em muitos locais, com 50. Então, são valores, né, por causa do melhoramento. Então, não dá para competir com essas espécies, mas, naturalmente, nós vimos, por essas áreas, ela tem, sim, condição de produzir muito bem, fazer um ciclo relativamente ao do pinus, né, com uma qualidade da madeira muito melhor. Estas árvores usadas comercialmente não alcançarão, talvez, esses 100 metros de altura, né? Não, quando eu falo em sequoia, às vezes as pessoas se assustam, mas, meu Deus, tu vai esperar 1000 anos para cortar? Não, porque as árvores lá dos Estados Unidos, da Califórnia, elas têm 2, 3 metros de diâmetro. Nós não temos indústria, nós não temos maquinário para cortar uma árvore desse tamanho. Nós temos que cortar com 40 a 60 centímetros de diâmetro. E esse diâmetro nós vamos conseguir obter com 25 a 30 anos, foi o que eu falei. Com 30 metros de altura, 40 metros no máximo, né? Então, 100 metros é aquelas árvores milenares, obviamente. Mas se deixar, daqui a pouco uma dessas... Sim, nós não vamos estar aqui, mas quem sabe, se ficar alguma árvore daqui 1000 anos, ela vai ter esse tamanho também. Muito bem. Ela se adaptou bem ao clima, se adapta bem ao clima daqui, professor? Por que está trabalhando com sequoia, né? Por que somos o único? Porque é uma das poucas regiões do Brasil em que a sequoia ela teria potencial. Porque nós temos um clima parecido com a região que ela é nativa, da Califórnia, nos Estados Unidos. Então, um inverno frio, não tão frio assim, mas na média frio, e um verão quente, mas não tão quente, apesar que essa semana, esses dias aí, esse mês, janeiro, fevereiro, está quente, mas na média, sim, seria condições climáticas em que ela se adapta. E altitude e umidade, ela precisa de umidade alta também. Então, são poucas regiões do Brasil em que nós teríamos essas condições. Por isso, nós estamos testando em várias regiões para ver como é que ela se adapta. Professor, você falou sobre, fora dos Estados Unidos, aqui ser talvez o único lugar em que essa pesquisa se faz? Não o único, mas um dos poucos. Ela é testada na Nova Zelândia, na França, alguns locais do mundo em que tem características parecidas da onde ela é nativa nos Estados Unidos. Sim, e justamente falando em Estados Unidos,
E por ser um dos poucos lugares do mundo com uma pesquisa dessa em andamento, você tem vê alguma relação, tem alguma parceria com o país em algum sentido? Até teve contatos, nós trabalhamos um pouco a linha diferente. Lá, como é uma espécie ameaçada, eles trabalham mais na conservação da espécie, não tanto na produção. Sim. E nós, com esse objetivo que eu comentei de produzir, nós estamos tentando produzir essa espécie de um fim comercial. Mas eu recebi já mais um e-mail de pessoas de lá, né, que agora com esses problemas de incêndios, ela é uma forma que o incêndio passa, ela brota embaixo. E aí eles viram as nossas pesquisas e vieram nos consultar a metodologia, como que nós partimos das brotações basais e transformávamos em muda, que era o que eles estavam querendo. Então, não é a mesma linha que nós trabalhamos. Nós queremos produzir algo que se fez na Nova Zelândia há uns 50, 60 anos atrás, que foi a base das nossas pesquisas para nós começarmos. Na Nova Zelândia, sim, eles fizeram plantios com o objetivo para produzir madeira. E lá deu certo? Nova Zelândia tem uma condição climática parecida com a nossa. Sim, sim. E lá funciona, então, esse setor, essa exploração comercial? Sim, tem problemas aqui, nós tivemos problemas aqui também. Conta pra gente, professor. Qual que é o nosso problema? Por enquanto, só maravilha, mas nós temos, como toda espécie, né, como toda pesquisa, nós vamos ter algum problema. Principal problema, primeiro, nós já temos 8 ou 10 áreas, né, já plantadas em 8, 10, porque tem 2 em instalação. A primeira dela nós perdemos todas com geada. E aí nós vamos pensar, mas como assim? Na Califórnia não acontece da neve, ela aguenta neve. Por que geada matou? Aí vem a condição climática. Lá nos Estados Unidos tem a aclimatação. O inverno vem, esfria e esquenta. Aqui nós temos 30 e poucos graus no meio do inverno. Então é calor, frio, geada, forte. Aí nós não conseguimos aclimatar a planta. Então quando vem uma geada forte, ela passou... deu um calor de 25 graus, tá na hora de eu voltar a crescer. Mas daí vem geada depois e mata. Então, coisa que dificulta muito, não só a sequoia, muitas espécies para nós aqui na nossa região. Ela se confunde e se perde. Assim como nós, às vezes, uma semana tá com calor, daqui a pouco esfriou, nós ficamos com gripe. Ela é a mesma coisa, ela não conseguiu se adaptar, se aclimatar. Então, a umidade que está no interior da célula vai congelar porque ela começou a retomar o seu período de crescimento. E na Nova Zelândia, eventualmente... Sim, é o que aconteceu, né? Então, um dos principais é essa perda por geada. Mas a sequoia, no início, ela tem um crescimento muito pequenininho. Nos 2 primeiros, falamos antes que ela pode crescer tudo isso, mas ela demora 3 a 4 anos para meio que começar a alavancar o seu crescimento. Na Nova Zelândia, eles plantaram muitos hectares, isso há uns 50 anos atrás, 60, e eles viram que não crescia e abandonaram. Disseram, essa espécie não cresce. Aí ela ficou no meio do mato, e aí quando ela se adaptou, enraizou primeiro e depois ela voltou a crescer, né? Porque ela precisa características que foi o que essa nova linha da pesquisa que nós estamos indo, nós começamos antes plantar sequoia como fôssemos plantar pinos. A área assim aberta, normal, como fosse plantar eucalipto, só que nós tivemos problema do frio no verão e do calor, da geada no inverno e esse calorão no verão. Então ela também não gosta de um calor intenso, do sol muito forte. E aí como é que nós iríamos saber? Não tem pesquisa no mundo que fala sobre isso. Então foi a partir de erros e acertos que nós fomos evoluindo. Então os primeiros plantios nós perdemos tudo. Então o que nós percebemos? Que a sequoia não era plantada perto do mato, ou se fosse deixar no meio do mato ela ia criar um microclima de uma competição, de um certo sombreamento que ela ia se desenvolver. Então hoje nós plantamos numa área de uma pequena capoeira, ou numa área, nós temos experimentos na fazenda do Cave, no meio de Bracatinga, no meio de eucalipto, para sombrear essa espécie, porque ela pura sozinha no começo ela não vem. Então foram desafios que foram aparecendo ao longo do tempo. Esses desafios porque não tem pesquisa no mundo com essa espécie. Na tentativa e erro. Exatamente. A legítima pesquisa, né, professor? Vamos ver o que acontece. Mas assim, essas áreas que nós temos um plantio na UFSC, em Curitibanos, um plantio de 5 anos,
As árvores nós plantamos pura lá também, foi naqueles primeiros plantios errados que nós fizemos, mas assim, as linhas perto do mato, né, tem uma floresta nativa perto e faz um certo sombreamento. Essas linhas elas sobreviveram praticamente todas as árvores e hoje elas têm 6, 7 metros de altura, então cresceu mais 1 metro de altura, algo que acontece com pinos também aqui no sul do Brasil. Que desafio, que desafio. Ela é uma espécie desafiadora mesmo. Quantos anos já essa pesquisa, professor? Nós começamos em 2014 essa pesquisa, já vai fazer 10 anos. 10 anos. Essas primeiras que deram certo, que tamanho elas estão hoje? São essas da UFSC que eu comentei com 6, 7, já deve ter uns, agora com esse verão já deve ter crescido, já deve ter uns 8 metros de altura. Com 5 anos de idade, mais ou menos. É que no começo, esses plantios eles são mais recentes, são 5, 6 anos. Nós começamos a plantar no campo. Os primeiros anos foram os protocolos para resgatar. Porque mais uma coisa interessante da sequoia. Ela é uma espécie exótica. Muitas pessoas dizem, mas por que vocês não investem em nativa? Tem tanta nativa e não exótica. Por que exótica aí pode se tornar uma invasora como o pinus? Com a sequoia não vai acontecer, porque ela demora a produzir sementes. Demora 100, 120 anos para produzir sementes. Então eu vou cortar muito antes dela produzir semente. Então ela não vai ter o problema de se tornar invasora. Então nós não temos semente ainda no Brasil de sequoia. Os plantios mais antigos no Brasil, falei nos anos 70, anos que foi trazido sequoia no Brasil. Então nós temos, chegando hoje em dia, a 50 anos, né? Quando nós começamos a pesquisa, 40 anos. Então não tem semente ainda. Nós começamos protocolos para propagar vegetativamente esse material. Como que nós vamos pegar uma árvore adulta e vamos fazer estacas? Só que é uma árvore que dá 30 metros. Aí, ramo lá de cima é um ramo velho, não vai dar certo. Então nós fizemos técnicas como anelar essa árvore, ou como acontece naturalmente na Califórnia, passar o fogo. São mecanismos que fazem a brotação basal da sequoia. Aí dá brotos e esses brotos se tornam estacas que se tornam mudas lá na frente. A brotação basal porque é embaixo, ali isso. Uma área que é fácil de acessar. Isso. E em termos de mercado, professor, de absorção disso economicamente aqui para a gente? Nós estamos numa região que é madeireira, né, florestal, e principalmente coníferas, né, que são araucária, pinos. Então nós temos um mercado muito bom para sequoia, nós temos serrarias, nós temos todo um mercado já estabelecido, que às vezes é uma dificuldade quando tu vai começar a trabalhar com uma espécie, é uma espécie que não vai ter mercado. Então nós temos mercado na nossa região excelente. Sim. Fazer laminação, fazer tábuas, fazer madeira, casa, enfim, ela tem inúmeras possibilidades. Então, por um ótimo valor econômico. E interessados, pessoas que possam vir a ser parceiras do CAV nessa pesquisa, quero plantar aqui, como é que faz aí? Só nos consultar que nós temos alguns parceiros, são os nossos parceiros que nós plantamos em algumas empresas, nós plantamos em universidade, como nós plantamos na UFPR, no Curitiba, e nós plantamos aqui na UFSC, que são os parceiros das pesquisas, aí nós fizemos esses plantios nessas áreas. Mas nós temos alguns plantios em produtores mesmo, que se interessaram, né, que viram alguma notícia que saiu, alguma divulgação da sequoia, que já ouviram falar da sequoia, que são às vezes apaixonados, como é o caso de um produtor da espécie, e aí nos convenceu e nós fizemos um plantio lá na área, lá em Concórdia, e assim com outros produtores também, se tiver um espaço disponível, né, que nós podemos avaliar, nós damos as mudas e orientação, e o produtor entra com a área, né, com cuidado depois, né, para fazer, produtor ou pequeno empresário, né, para fazer todo o cuidado com a espécie. Então nós fizemos nós temos também experimento no CAV, que obviamente na fazenda, mas nós temos essa forma de trabalhar com os experimentos a campo com produtores também. Nós temos as nossas redes sociais, do Viveiro Florestal, ou lá Promef, qualquer uma delas. Aí tem meu e-mail também e telefone. Às vezes pessoas entram em contato com a Secretaria da Florestal e aí depois nos encaminham, ou contato direto. Hoje em dia com WhatsApp, com outras ferramentas é bem fácil. Então, ou as pessoas vêm até o CAV aqui em busca das mudas. Certo, eu vou, já que eu sei, já decorei aqui o seu e-mail, que já fiz contato para 2 programas.
Posso passar então? Pode, com certeza. marcio.navrosky@udesc.br. Eu vou soletrar o Navrosky, porque é fácil de falar, mas talvez suscite dúvida, né? Márcio, fácil, ponto. Navrosky. Marcio.navrosky. marcio.navrosky@udesc.br. Este é o e-mail direto, o professor vai falar para você aí como fazer para adquirir a sua muda. E ainda nas redes sociais, Lapromef. É isto, professor? Isso. Laboratório, me relembra aí. Propagação e melhoramento florestal. Isto. Lapromef, eu vou soletrar também. Você encontra aí no Instagram. LAPROMEF. 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 Então você facilmente vai encontrar e vai fazer esse contato. Agora, 10 anos de pesquisa. Gostaria de detalhar para a gente que próximos passos são esses? Você está... É afinar esse processo. Nós sabemos como propagar, nós sabemos como produzir a muda. E agora nós estamos avançando em como passar esses primeiros anos, né? Então, essas condições de sombreamento, essa condição de fazer essa adaptação inicial à época do plantio, que é extremamente importante, por causa da geada, principalmente na nossa região, e do verão muito quente. Então, essas pesquisas que nós estamos indo é testar em mais locais e testar essas condições ambientais. Melhor é plantar, então, numa época mais amena ali. Exato, as melhores épocas de plantio são sempre a primavera, obviamente, que é uma estação de crescimento, ou final do verão, quando nós vamos ter março, abril, estação também mais chuvosa. Professor, e eu que sou simpatizante da sequoia, nunca imaginei que a gente teria sequoia no Brasil como nos Estados Unidos. Eu quero plantar na minha casa. Eu posso? Infelizmente ainda nós não temos mudas para doação para as pessoas. Nós recebemos muitas consultas de pessoas querendo doação, querendo comprar, às vezes pagar até um valor alto, porque ela é uma espécie que tem um valor, né, para arborização, por exemplo, muito alto. Mas nós não temos essa doação, essa venda, porque nós não queremos que, às vezes, nós não testamos o suficiente para saber como que ela se adapta, como que ela cresce, se vai plantar numa calçada, se ela vai quebrar muro, vai quebrar calçamento, encanamento, uma coisa assim. Então, nós trabalhamos, como comentei antes, com um produtor que tenha um espaço para nós plantarmos, né, naquela associação que nós fizemos. O produtor entra com a área, cuidado, nós entramos com as mudas, mas para as pessoas no geral que querem plantar uma sequoia, nós ainda não temos, por causa desse, né, porque é uma espécie exótica, tudo aquilo que eu comentei antes, e também, como universidade, nós temos que ter uma certa garantia na hora de recomendar, né? Sim, e sem contar que no produtor vocês vão fazer visitações, claro, acompanhamento, tudo que ela manifestar vocês vão saber, né? Isso, fizemos todo acompanhamento, recomendação de adubação, né? Toda a experiência que nós temos nesses 10 anos nós repassamos para o produtor, mas ainda nós estamos testando. Sim, bom, ainda quero ir ver uma sequoia plantada aqui no CAV. Eu vou visitar. Temos lá no viveiro. Quero visitar Tá pequenininha, ela tem uns 4 anos e tem uns 3 metros. Agora que ela começou a crescer. Mas tá grande, hein? Realmente, imagina uma dessa, a gente não vai estar aqui daqui a 1000 anos. Será que ela vai estar aqui? Bom, vamos para o próximo projeto, professor. Luz artificial. Você falava das condições ideais de sombreamento para a sequoia, mas nós também temos a carência de luz numa época como o inverno, por exemplo, aqui em Lages, que deve ser bem sombrio. Eu ainda não conheço o inverno de Lages, mas já temo este inverno e sei que é sombrio. Então, luz artificial na propagação de plantas é o terceiro projeto sobre o qual o professor Márcio Navrosky está conversando conosco hoje. Por favor, professor, detalhe esse projeto. Como a Carla comentou, né, ela ainda não tem experiência, mas aqui às vezes faz 15, 20 dias de nublado, garoando, e aí não tem sol. E aí para a planta precisa
Sol. E quando nós precisamos produzir essas mudas, por exemplo, de eucalipto, antes nós falamos em janela de plantio, melhor período de plantio das mudas. O melhor período para eucalipto é setembro, agosto, setembro e outubro. Aí nós precisamos produzir a muda quando? No inverno, que é quando temos frio e pouca luz. Então esse projeto ele vem para nós testarmos o quanto a luz artificial, né? Nós trabalhamos com um projeto com a empresa Klabin, quanto que, se a luz artificial funciona e que tipo de cor de luz. Hoje nós temos o benefício da luz LED, que é uma luz mais econômica, mais fria, mais direta. Então, qual benefício? Hoje nós sabemos que a luz LED é empregada para inúmeras até tratamento, né, de saúde humana e tudo mais. Então, qual caracterização que ela vai dar nas mudas? Então, é isso que nós estamos fazendo justamente para favorecer o crescimento nessa época que nós temos, que é o inverno. Sim, a Klabin, que é se não a maior, uma das maiores produtoras de eucalipto, de celulose, enfim, e subprodutos, não é, professor? E nós temos dados, por exemplo, de 90 árvores plantadas por minuto, mais de 350 mil hectares de florestas produtivas, ou seja, mais do que a soma das cidades de São Paulo e Curitiba. É um número muito impressionante. Então tem que dar certo esse plantio. Esses números são de uma floresta plantada, né? Mas as árvores também desempenham a mesma função de uma árvore nativa, né? De capturar carbono, né? Que é algo que estamos precisando, né? Fazer a absorção de carbono, né? Que é liberado por as inúmeras fontes no meio ambiente, né? Então, as árvores são uma fonte, né? A madeira, quando construímos uma casa de madeira, antes falamos na sequoia, nós estamos estocando carbono. Então, quando nós usamos madeira, construímos em madeira, tem mais esse benefício. Então, claro, quando nós usamos papel, depois esse carbono vai ser voltado, né? Mas quando nós usamos madeira e outros produtos também que são de origem vegetal, né? Também nós temos esse benefício ambiental, que fora os outros benefícios que as plantas trazem. Mas a Klabin é nossa parceira, assim como outras empresas da região também. Sim, essa pesquisa, ela é de quando, professor? Quando começou? Ela começou em 2018. Né? E nós começamos com um projeto, e aí depois agora daí teve todo o período da pandemia, que daí na empresa nós não poderíamos deu uma parada, né, como em muitos setores, e aí depois da pandemia nós voltamos com um projeto mais afinado, testando outras luzes, com outros mecanismos. Sim. E até o momento, desde 2018, você tem algumas conclusões, algumas constatações? Essa luz é melhor, essa cor... Nós temos já alguma publicação de artigo em relação a isso, mas geralmente a cor vermelha ou a mistura das cores vermelha e azul se aproxima mais a uma luz solar. Então, esses dois tipos, essa mistura dessas duas cores facilita, dá esse benefício, simula a luz solar. Eu não comentei no início, mas muitos países, por exemplo, Noruega, Holanda, esses países têm a sua produção de hortaliças, a maioria delas porque são países que dá muito frio e outras características, né? Mas, principalmente, às vezes, Noruega, Suécia, 8, 9 meses de inverno, como é que vai produzir alimento? Como é que vai produzir? Então, é luz artificial, né? Então, é muito usado nesses países para produzir alimentos, né? Alface e outros verdes. Isso já começou a aumentar no Brasil, já teve algumas reportagens no Brasil também de produção hortas urbanas, mas a horta urbana dentro de um prédio, de uma casa, fazendo uso da luz artificial. Inclusive, agora você falou em Europa, países nórdicos, pouca luminosidade. Eu lembrei agora do caso do uso da luz em seres humanos, por seres humanos, porque a baixa produção de vitamina D, que se dá a partir do sol,
é um problema sério, pode ser um problema sério para a saúde, as pessoas também, não só as árvores, Sim. né? Tem até tratamento capilar, né, com o uso dos LEDs ali para ver se incentiva, né? Então, mesmo efeito que vai ter nas plantas, né? Vai ter, quando nós mudamos a luz, o comprimento de onda vai mudar muito a fisiologia nossa e das plantas também. Então, a luz azul, por exemplo, ela é conhecida por uma luz, um comprimento de onda que a luz azul nos dá, que é um inseticida, não inseticida, mas que vai ser matar muitos micro-organismos, né? Então, que pode ser usada mais ou menos para esse fim. Eu lembrei dos tratamentos dermatológicos com essa luz azul. Com a luz azul, exatamente, porque ela vai cicatrizar, porque ela vai diminuir, por exemplo, a atuação de vírus e bactérias, que são os micro-organismos. Nas plantas também, né? Nós estamos testando nesse experimento também se a luz azul diminui algumas doenças nas mudas. Que interessante. E mais alguma cor, professor, com a sua propriedade que você queira citar? Não, geralmente são essas cores, né? Azul, vermelha e a mistura delas, que nos dá um comprimento de onda mais próximo com a comprimento da luz solar. E para nos encaminharmos aqui para o final, o programa sempre fala do impacto das pesquisas na nossa vida, na vida da comunidade. Esta pesquisa certamente terá um grande impacto, porque nós temos aí, como você comentou antes, uma grande produção madeireira. Nós temos a Klabin, tem unidade aqui em Lages, então uma alta absorção desse tipo de avanço em pesquisa, né? Nós trabalhamos com uma grande empresa que tem estrutura, mas isso daqui a pouco vai para a pequena empresa, para um viveirista, né, para outros que têm condição, porque a luz não é... Hoje a luz é LED, né, é um custo mais baixo, né, então... E também o conhecimento sobre isso, porque nós não temos conhecimento em espécies florestais, então o conhecimento pode ser disseminado para outros locais, não só para o nosso. Você comentava antes sobre as hortas com a luminosidade, então... Em termos de floresta, de espécies de floresta, é uma das poucas... Sim, poucas, né? Por causa de que, de novo, porque nós estamos numa região com essas condições climáticas. Então falta sol. Nas outras regiões nós não vamos fazer uma pesquisa no centro-oeste, no nordeste, porque tem sol. Então pode ser pesquisas com outros fatores climáticos, mas aqui no sul, por essa condição ambiental, somos um dos poucos. Professor Márcio, eu lhe agradeço demais a presença aqui no Minuto da Pesquisa. Aprendemos muitas coisas. Foram 3 projetos. Olha que desafio, hein? Programa sobre 3 projetos e rendeu aqui quase 1 hora de conversa. O primeiro projeto sobre o qual o professor falou foi o da propagação de erva mate. Também falamos sobre o cultivo de sequoias sempervirens aqui no sul do Brasil, um dos poucos lugares do mundo, fora Estados Unidos, em que essa pesquisa é feita. Talvez o único, professor. O único lugar. O único que tenha, né, esse viés produtivo único. Exato. E terminamos aqui por falar da luz artificial na propagação de plantas. Muito usada, muito conhecida já nas hortas, mas novidade aí em relação a florestas. Eu estive, então, hoje conversando aqui com o professor Márcio Nawroski, ele que é professor associado da área de melhoramento florestal no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, aqui da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele é orientador da pós-graduação em Engenharia Florestal da UDESC. Você ouviu Minuto da Pesquisa aqui na UDESC FM Lages e nesta edição, então, 3 projetos. A primeira edição em que abordamos tantas pesquisas. Obrigada, professor, e obrigada a você, ouvinte da 106.9 FM. Eu sou Carla Torres e o Minuto da Pesquisa volta em edição inédita na próxima terça-feira, às 8 da manhã. Você pode acompanhar também as reprises do programa nas quartas-feiras, às 8 da noite. Até mais! Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.